A paz do Senhor, aqui são os pastores José Arthur e Patrícia Moura. Hoje, 27 de junho de 2023, terça-feira, são 18 horas e 16 minutos. E nós estamos aqui para dar continuidade ao estudo da firmeza da trajetória final do apóstolo Paulo. Já estamos para iniciar hoje Atos capítulo 26, nós acabamos Atos 25 na aula passada, e o término foi quando o apóstolo Paulo ele foi levado para se defender, para falar diante do rei Herodes Agripa, né? E nós vamos ver agora em Atos 26 a defesa do apóstolo Paulo, de novo, né? Porque ele já havia se defendido diante de outras autoridades governamentais. E agora, então, ele vai se defender diante do rei. Ele já havia se defendido diante do comandante, diante do governador. Agora ele vai se defender diante do rei e depois, futuramente, ele vai se defender diante do imperador, né? Só vai aumentando a hierarquia política. E aí nós vemos também o cansaço, né, mental e emocional a que foi submetido o apóstolo Paulo, né? Isto. E aí, antes de começarmos, Vai orar? eu vou pedir a Soraya que faça uma oração inicial, para então depois nós começarmos a leitura de Atos 26 e começarmos então o estudo. Senhor Deus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Nós te adoramos, louvamos o teu nome, Senhor, porque tu és digno, Pai, do nosso louvor, da nossa adoração. Queremos te agradecer, Deus, por mais essa bênção de estarmos juntos, estudando a tua palavra, aprendendo mais de ti, Senhor. Abre as nossas mentes, Deus. Toca, Senhor, no nosso intelecto, que a gente possa assimilar os conhecimentos da tua palavra, Senhor. Que nós possamos, o teu Espírito Santo, Senhor, inculta, ó Deus, na nossa mente, a tua palavra, os teus ensinamentos, Senhor. Amém. De tudo aquilo que nós estudamos, Senhor, que seja retido na nossa mente, no nosso coração. Nós te pedimos, te agradecemos desde já. Abençoa a nossa aula, abençoa a pastora Patrícia, pastor José Arthur. Ó Deus, que tudo seja feito para a tua honra e a tua glória. Abençoa-nos agora neste estudo, eu te peço, no nome de Jesus, Senhor. Amém. 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 Então vamos lá, eu vou ler, né? Como sempre, eu leio o texto inicial e depois nós vamos fazendo o rodízio de leitura. Amém. Estamos tendo a honra de ter Elizabeth Marinho conosco. A paz. Quanto tempo, amada? Boa noite, pastora Patrícia. Boa noite. Boa noite, minha querida. Eu consegui no médico e sair mais cedo. Amém. Que bom. Quanto tempo, saudade. Então vamos lá. Vamos abrir Atos, capítulo 26. E eu vou ler. Na verdade, eu vou ler ele todo, né? São 32 versículos. Depois, então, nós vamos por etapa. Quem tem a apostila sabe que a gente vai por etapa. E as etapas, as irmãs no rodízio vão relendo. Mas vamos ler o texto base desse estudo, Atos 26. Eu estou lendo na tradução Nova Versão Internacional. Alguns estão usando a King James, né? Outros usam a Nova Almeida Atualizada ou a Revista Atualizada, Revista Corrigida, mas no final dá tudo igual. Então vamos lá. Então Agripa, o rei Agripa, né? É o rei Herodes Agripa, disse a Paulo, né? O apóstolo Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa. A seguir, Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Rei Agripa, considero-me feliz
por poder estar hoje em tua presença para fazer a minha defesa contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os costumes e controvérsias deles. Portanto, peço que me ouças pacientemente. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto em minha terra natal como em Jerusalém. Eles me conhecem há muito tempo e podem testemunhar, se quiserem, que como fariseu vivi de acordo com a seita mais severa da nossa religião. Agora, estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas 12 tribos, são as 12 tribos de Israel, né? Esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa desta esperança, ó Rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que os senhores acham impossível que Deus ressuscite os mortos? Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes, ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó Rei, estando eu a caminho, vi uma luz no céu, uma luz do céu, mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora, levante-se, fique em pé. Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Assim, Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, depois os que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus,
praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar-me. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. E por este motivo, estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. A esta altura, Festo, que era o governador, interrompeu a defesa de Paulo e disse em alta voz: "Você está louco, Paulo? As muitas letras o estão levando à loucura." Respondeu Paulo: "Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e de bom senso. O rei está familiarizado com essas coisas e lhe posso falar abertamente. Estou certo que nada disso escapou do seu conhecimento, pois nada se passou num lugar qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim." Então Agripa disse a Paulo: "Você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão?" Paulo respondeu: "Em pouco ou em muito tempo, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, porém sem estas algemas." O rei se levantou e com ele o governador e Berenice, como também os que estavam sentados com eles. Saindo do salão, comentavam entre si: "Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão." O rei Agripa disse a Festo: "Ele poderia ser posto em liberdade se não tivesse apelado para César." Antes de lermos a apostila, enquanto eu estava lendo, o Espírito Santo estava chamando a atenção de algumas coisas. Logo no início, a gente sabe que Paulo era um apóstolo, uma autoridade muito importante no reino de Deus. E ele tinha que ter a permissão de uma autoridade puramente humana, de um governo humano, de um reino humano, para poder falar. E ele humildemente levanta a mão, acatando a permissão. Já aprendemos logo de cara que toda defesa, que toda maneira de nós falarmos diante de autoridades, as quais nós teremos que estar presentes, sejam elas religiosas ou políticas, tem que haver duas coisas: humildade, firmeza e intrepidez. Ser firme e intrépido não é sinônimo de ser orgulhoso. E Paulo, ele foi humilde. E aí ele vai contando tudo que aconteceu com ele, a caminho de Damasco. Mas o que me chamou a atenção também foi no versículo 16, que ele, contando com mais detalhes o que lhe aconteceu a caminho de Damasco, ele fala o que o próprio Senhor Jesus falou para ele: "Eu lhe apareci para constituí-lo servo e testemunha."
Jesus não falou para ele, eu lhe apareci para lhe constituir apóstolo, pregador, autoridade. Era o chamado dele? Era. Mas se ele não aprendesse a ser servo e testemunha fiel, humilde, ele não poderia exercer o chamado dele. Por isso que há muitos chamados sendo exercidos sem agradar a Deus. Porque se não aprender a ser servo e testemunha, é apenas um chamado, não um chamado que agrade a Deus. E outra coisa que me chamou a atenção aqui é no versículo 22, que ele fala no finalzinho: estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. São coisas que às vezes a gente lê assim, passa batido, mas tem um aprendizado enorme. Apesar da importância e da notoriedade do ministério chamado do apóstolo Paulo, ele não fazia distinção para quem ele ia ensinar, pregar ou testemunhar. Ricos ou pobres, cultos ou incultos, notórios ou não, honrados aos olhos dos homens ou não, ele testemunhava, pregava e ensinava com o mesmo empenho, com a mesma dedicação. Então, nós vamos para a apostila, mas... e também me chamou a atenção no versículo 29. Também parece que passa batido, mas eu sou daquelas que vejo as entrelinhas, né? Não eu, o Espírito Santo mostrando. Ele falou assim, seja em pouco tempo ou em muito tempo, né, Rei Agripa? O que eu peço a Deus é que não apenas tu, Rei Agripa, né, mas todos que estão aqui me ouvindo se tornem como eu, isto é, cristão, né, rendido a Cristo, porém sem estas algemas. Isto é, eu não desejo para vocês o que vocês estão fazendo comigo. Eu, como cristão, sem culpa alguma, estou aqui algemado, mas que vocês possam ser como eu, sem ter que passar por isso. Isto é, não havia nenhum tipo de amargura ou de vingança no coração do apóstolo Paulo. Então, indo agora para a apostila, depois de chamar a atenção, né, desses princípios nessa defesa do apóstolo Paulo, vamos para a apostila. Você pode ler, pastor? Sim, a apostila, página 19. Foi respeitoso diante do rei Agripa, mostrando satisfação por estar diante do rei, que conhecia os costumes e as controvérsias dos judeus religiosos que o estavam acusando. Você pode ler, Fabiana, pra gente, de novo, Atos 26, de 1 a 3, vai ficar bem fixado. Atos 26, de 1 a 3. Voz bem alta. Então, Agripa disse a Paulo: você tem permissão para falar em sua defesa? Assim que Paulo fez sinal com a mão e começou a sua defesa. Feliz por poder estar hoje em sua presença para fazer sua defesa de todas as acusações, especialmente porque estás bem familiarizado com todos os portanto, peço que ouças pacientemente. Veja, eu já havia ressaltado a humildade de Paulo, mesmo sendo importante levantar a mão para falar, mas também ressaltando o respeito. Um verdadeiro cristão, ainda que ele esteja em defesa, vamos lá, o rei Herodes Agripa não era flor que se cheirasse, né, pelo ditado popular, muito menos o governador Festo, e muito menos o imperador César, né? Era um pior do que o outro. A única diferença é que o rei Agripa, ele conhecia os costumes judeus e até tinha um certo respeito pelos costumes judeus. Mas
Nós estudamos aula passada que ele chegou juntamente com Berenice cheio de pompa e circunstância. Então havia no coração do rei Agripa muita soberba, muita arrogância, muito apego à sua posição de autoridade política. E ainda assim, o apóstolo Paulo trata ele com respeito e ainda mostra satisfação, alegria. Agora, vamos aqui nos pormenores. O apóstolo Paulo, ele não estava sentado num sofazinho gostoso, tomando um suquinho de uva refestelado diante do rei Agripa. Ele estava em pé, algemado, cansado, humilhado, estava preso. Não se sabe nem quando era a última vez se ele tinha tomado banho, se tinha tomado banho, se estava com roupas limpas. Não se sabe que tipo de tratamento, não fica bem claro o tratamento que tinha. E ele estava ali, provavelmente com essas emoções tristes por ver os seus compatriotas judeus acusando de uma forma tão cruel. E ele se alegrou por estar ali, na presença do rei Agripa, que conhecia os costumes. A alegria dele é porque havia uma chance do rei Agripa entendê-lo. Mas na situação que ele se encontrava emocionalmente, fisicamente, ainda havia espaço para se alegrar. Isso é sobrenatural. No meio de uma circunstância tão difícil, tão desgastante, você ainda encontra motivo para se alegrar. Essa é uma característica marcante da firmeza de Paulo em sua trajetória final de perseguição, a qual nós precisamos, inclusive eu, aprender. É verdade. A alegria do Senhor é a nossa força. É muito bonitinho cantar isso. É bonitinho colocar isso na geladeira. Mas na hora do vamos ver, é isso que tem que ser vivido. A alegria sobrenatural de Deus, onde já não há mais nenhum motivo para alegrar-se, é a minha força. Nós precisamos ter isso marcado com letras de fogo. Com letras de fogo dentro do nosso coração. Porque vai ser uma arma de guerra e de firmeza nos últimos tempos. Quem não aprender a ter a alegria sobrenatural do Senhor, não vai conseguir. Porque há momentos em que, se você for depender só da alegria circunstancial, você está fadado a negociar a sua fé. Voltando, então aqui o apóstolo Paulo, ele sabia respeitar, né? Ele respeitava verbalmente as autoridades, até mesmo as mais cruéis. Quer falar, pastor? Não. Alguém quer falar alguma coisa? Fabiana, Soraya, Elizabeth, Maria, Antônia? Não? Então vamos agora para a página 20. Você pode ler a apostila, pastor? Sim. Paulo se defendeu dizendo que os judeus que o acusavam sabiam que ele havia crescido de acordo com as leis judaicas, inclusive como fariseu, que tem normas e regras mais rígidas. Você pode ler pra gente? Maria tem condições de ler aí? Maria, pode ler pra gente Atos 26, versículo 4 e 5. Ok. Todos os judeus sabem como tenho vivido desde pequeno, tanto minha terra tal como em Jerusalém. Eles me conhecem. Muito tempo testemunho da nossa religião. Muito bem. Probleminha de sinal, porque afinal de contas a nossa amada irmã está lá no Ceará. Então, então fica muito claro aqui que
o apóstolo Paulo, ele não teve medo, tá? Uma coisa é respeito, outra coisa é medo. Assim como a alegria do Senhor nos fortalece, o amor do Senhor lança fora o medo. E o que é lançar fora o medo? É não paralisar no medo e ser intrépido, firme na hora de se posicionar. E aqui o apóstolo Paulo ele não teve medo de falar, vou parafrasear. Olha aqui, vou parafrasear no linguajar de hoje. Olha aqui, esses judeus que estão me acusando, eles são incoerentes. Porque eles sabem que eu cresci de acordo com as leis judaicas. Eu sou romano, mas eu também sou fariseu. Eu cresci, né? Eu estudei com Gamaliel, eu conheço tudo. Eu não estou agredindo, eu não estou quebrando normas e regras. E ainda assim eles estão me acusando. Eles estão sendo incoerentes em suas acusações. Por que eu apontei, eu ressaltei isso aqui? Porque nesses dias que estão por vir, a gente não pode negociar a verdade. A verdade, ela tem que ser dita com amor, com humildade, sem arrogância, com respeito, porém dita. Porque ele poderia falar que tá bom, então eu concordo com vocês. Vocês acham que eu tô errado? Ok, se vocês me soltarem, tudo bem. Teria resolvido tudo. Os judeus, então solta ele. Mas não. Ele não só abriu mão do posicionamento dele como servo de Cristo, como ele mostrou que os que o estavam acusando estavam insanos, se contradizendo. Então, a firmeza inclui humildade, mas intrepidez para falar a verdade. Porque quando nós estamos sendo acusados por religiosos e políticos de todos os lados, o que mais o inimigo quer é que nós venhamos a omitir a verdade. E nesse caso, omitir a verdade bíblica, a verdade em Cristo, é quase que dizer que o que você estava vivendo era uma mentira. Quando não é. Quer falar, pastor? Não. Então, o apóstolo Paulo apontou para a incoerência das acusações dos religiosos, né? Pode ler, continuar na apostila, pastor. Relatou que estava sendo julgado por ter esperança das promessas de Deus através dos profetas do Antigo Testamento e por crer e pregar a ressurreição dos mortos. Elizabeth Marinho, você pode ler pra gente, se você quiser, lógico, né? Atos 26, do versículo 6 ao versículo 8. Atos 26? Isso, Atos capítulo... Não, pastora. Atos 26, versículo 6 ao versículo 8. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança no que Deus prometeu aos nossos antepassados. Esta é a promessa que as nossas dores vivas esperam que se cumpra, cultuando a Deus com fervor dia e noite. É por causa dessa esperança, ó rei, estou sendo acusado pelo judeu. Até aí. Não, desculpa, até o 8, me perdoa. Pode ler o 8. Impossível que Deus ressuscite os mortos. Até aí. Por quê? Os judeus, os religiosos, estavam chamando o apóstolo Paulo de louco, de insano, né? Por tudo que nós temos estudado, porque ele estava não só crendo em Jesus como o Messias, e os judeus ainda, né, que não se convertem a Cristo até hoje, ainda esperam o Messias. Então, eles não consideravam Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, como o Messias prometido, né, os judeus religiosos daquela época. Como também eles achavam uma loucura o apóstolo Paulo afirmar
que Jesus havia ressuscitado ao terceiro dia e estava vivo, reinando. E aí os fariseus, eles creem na ressurreição dos mortos. E o apóstolo Paulo, ele era fariseu. E os que estavam questionando e acusando Paulo estavam também usando desse subterfúgio. Ele está dizendo que Jesus ressuscitou. Ele é digno de ser preso e morto, porque isso é uma blasfêmia. E ele falou, eu estou sendo julgado primeiro, eu tenho esperança nas promessas de Deus que se cumpriram em Cristo e que foram ditas no Antigo Testamento, nas profecias, as 12 tribos de Israel. E além disso, estão me acusando de eu crer na ressurreição dos mortos, que os próprios fariseus, que têm regras tão rígidas, creem. Mais uma vez, o apóstolo Paulo apontou para a incoerência do julgamento. Uma coisa que a gente percebe aqui, a importância de conhecer profundamente a palavra de Deus. É óbvio que lá em Mateus fala que quando nós estivermos diante das autoridades, o Senhor vai colocar as palavras certas em nossos lábios. Mas a palavra também diz que a boca fala do que está cheio o coração e que habite ricamente a palavra de Deus no seu coração. Como que o Espírito Santo pode trazer aos seus lábios aquilo que não está no seu coração? Então, se você quer ter essa firmeza em expor a verdade, você tem que conhecer a verdade. E ela tem que habitar ricamente no seu coração. Cristão que não lê abundantemente a palavra, e a pergunta que eu pergunto não a vocês, mas a todos que vão me ouvir no YouTube. Você leu a sua Bíblia hoje? Você gastou pelo menos meia hora lendo a sua Bíblia hoje? Não? Como? O dia ainda não terminou? Então eu espero que antes de terminar o dia você faça isso. Você leu ontem? Não? Que crime! Um crime contra você mesmo. Porque se você não conhecer profundamente a palavra de Deus e ela não habitar ricamente no seu coração, nesses tempos difíceis que já estão nas portas, você vai se dar muito mal. E essa questão, né? Eu espero que você leia muito mais do que os pastores e líderes, muito mais o Espírito Santo espera que você leia, né? Eu confesso que eu ainda não fiz meu devocional hoje. Eu negociei o meu devocional para passar 1h30, quase 2 horas, digitando a apostila sobre a firmeza da restauração segundo Neemias, que é o que vai vir. Depois dessa vem Atos e depois vem essa, que está ficando a senhora apostila. Então eu negociei o meu devocional para preparar, preparando Neemias, que não deixa de ser uma leitura bíblica. É verdade. Mas não negocie. Porque se você negocia hoje, amanhã você negocia, depois da manhã você negocia, daqui a pouco você negociou uma semana e você nem percebe que você está enfraquecendo. E a questão da leitura bíblica, ela independe das nossas emoções, né? Muitas vezes a gente está chateado, a gente se aborreceu com alguma coisa, e fala, não vou ler a Bíblia hoje não. O inimigo, então, ele vai jogar com as circunstâncias para que você não leia, cada dia vai colocar uma coisa diferente. Então a gente precisa estar muito alerta em relação às táticas demoníacas para os últimos dias, né? É verdade. Então, continuando aqui, pastor. Paulo reconheceu... Deixa eu ver aqui... Aqui, amor. Assim. Paulo reconheceu que foi cruel perseguidor da igreja de Cristo e que se colocava contra Jesus Cristo. Atos 26, né, de 9 a 11. Pastor, você pode ler pra gente? Sim. Depois o próximo vai ser a Soraya. Eu tô fazendo o rodízio aqui. Hoje eu tô com a nova versão internacional. Atos 26. De 9 a 11. Amém.
Eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com a autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los, e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-los. Meu Deus. Olha, eu vejo aqui no apóstolo Paulo um coração puro. É. Porque ao mesmo tempo que ele era humilde, ele era intrépido, ele era firme, conhecedor para poder falar com firmeza a verdade, e não escondia o seu passado embaixo do tapete. Há uma diferença entre viver debaixo de condenação por causa do passado ou usar o seu passado como um aprendizado e testemunho da transformação de Deus na sua vida através de Jesus. Ele era um assassino, né? O apóstolo Paulo. O apóstolo, assim como Davi mandou matar Urias, ele, né? Não foi ele que matou, mas ele foi o mandante, foi o mentor, então né? Davi foi um assassino. E a Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas ele cometeu um assassinato. Se arrependeu depois, quando foi confrontado pelo profeta Natã? Sim, se arrependeu. Mas colheu amargamente essa sua atitude. Não é verdade. Porém, o apóstolo Paulo, o passado dele era horroroso. Tenebroso em relação à igreja. Né? Ele mandou matar muito cristão, mandou prender muito cristão, torturou muito cristão. E agora ele estava vivenciando tudo isso do outro lado, como cristão. Tanto é que quando ele se converteu, os apóstolos, os discípulos de Cristo, ficavam com medo dele. Barnabé teve que apresentar ele para os apóstolos. Dizer, não tem problema, ele se converteu mesmo, porque eles não estavam acreditando na conversão de tantas coisas horríveis, né, que ele tinha feito. Então ele não escondeu o seu passado religioso e cruel, ele não botou panos quentes. Tipo assim, olha, vocês judeus que estão me acusando, eu já fui como vocês também. Vocês pensam que eu não fui? Vocês me conhecem, vocês sabem no meu passado. Sabe que eu mandei muito cristão para prisão, torturei, arrastei mulheres, mandei arrastar mulheres e crianças, entrar na casa dos cristãos. Vocês sabem que eu fiz isso tudo. Mas hoje eu sou diferente, né? Então ele não escondeu o seu passado religioso e cruel. Continua, pastor. A apostila relatou como foi sua conversão a caminho de Damasco, o seu encontro pessoal com Jesus Cristo e como foi chamado para pregar a salvação e a vida eterna em Cristo, tanto a judeus como a gentios, trazendo a libertação da escravidão de Satanás. Soraya, você pode reler pra gente, amada? Atos 26, de 12 a 18? Pois não. Versículo 12. Em uma dessas viagens, estava me dirigindo para Damasco, com autorização dos chefes dos sacerdotes e por eles próprios comissionado. Entretanto, por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, muito mais brilhante do que o sol, resplandecendo em torno de mim e dos que caminhavam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em aramaico: Saulo, Saulo, por que razão me persegues? Porquanto resistis ao aguilhão? Porquanto resistires ao aguilhão, só te causará sofrimento. Foi quando indaguei: quem és tu, Senhor? Ao que replicou o Senhor: sou Jesus, a quem tu estás perseguindo.
Agora, pois, levanta-te e apruma-te em pé. Foi para isso que te apareci, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que vistes da minha parte, como daquelas que te manifestarei. Irei livrar-te deste povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o poder o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Né? É muito lindo é que não havia necessidade, para não piorar a situação dele contar essa experiência. Não é verdade. Pastor, o que é aguilhão? Ah, a gente vai explicar agora. O pastor José Arthur vai explicar o que é aguilhão, porque foi uma dúvida da amada irmã aqui. O aguilhão, na verdade, é um termo que é utilizado quando você cuida de bois, de gado em geral, né? O aguilhão, ele era geralmente uma vara, em geral, pontuda com uma ponta de metal ou não, com outra ponta de madeira ou de metal, que era usada para colocar na linha aqueles bois que queriam fugir do rebanho. Então, a pessoa, o vaqueiro, ou a pessoa que guiava os bois, aquele que queria sair para o outro lado, ele pegava o aguilhão e espetava o boi. Quando Jesus falou, dura coisa é você, em outras traduções, recalcitrares contra o aguilhão, ou ser contra o aguilhão, não estou lembrado agora na nova versão internacional o que está escrito, quando ele falou isso, tinha alguns bois que, além de tentar fugir, eles tentavam dar um coice. E quando eles davam um coice, eles se feriam no aguilhão. Então Jesus estava falando que o próprio Paulo estava se revoltando contra a palavra de Deus e estava se machucando com isso. Né? Entendi. Em suma, a rebeldia, não Nada. se submeter ao que Jesus está falando, ao que ele fez na cruz e não se tornar servo dele, só gera sofrimento, que é a rebeldia do pecado, gera o sofrimento. É verdade. Né? Deixa eu só complementar. Também o aguilhão também é chamado de vara de ferrão. Quem é da roça sabe. É uma vara que tem uma ponta de metal na ponta dela para catucar, como o pastor explicou. Então, em alguns lugares se chama vara de ferrão. Legal. Usa pro boi, usa Gostei. para domar, né? Para Botar na linha. colocar o animal na linha, né? Fica no linguajar até mais entendido pelas pessoas, né? Porque aguilhão é uma coisa que já nem... Na verdade, a tradução aguilhão... Vara de ferrão. Vara de ferrão é interessante, porque o aguilhão e esse termo recalcitrar, que tem algumas traduções, como a corrigida ou atualizada, se não me engano, são antigos, porque vem lá do século XVIII. A tradução de João Ferreira de Almeida foi de um padre que se converteu ao protestantismo e começou a traduzir para o português a Bíblia. Daí nós temos essa tradução um pouco arcaica. Isso. Então, voltando aqui à apostila, ele poderia, olha só, ele já estava sendo acusado de crer em Jesus, acusado de declarar que Jesus ressuscitou. Ele podia, sem contar detalhes, falar que ele teve um encontro com Jesus e que Jesus o chamou para servi-lo. Mas ele contou detalhe, ele contou que estava o caminho, que a luz apareceu, que Jesus falou, tarará. Tremendo, tremendo. Mas isso só poderia, naturalmente falando, causar ainda mais revolta no coração dos religiosos e expô-lo cada vez mais como alguém insano, louco. E foi o que aconteceu no final, né? Acharam ele louco, porque contar a verdade, a pregação da cruz é loucura, né? Para aqueles que não creem. Mas falar dos testemunhos de uma vida com Deus
para aquele que não crê, é insanidade mesmo, né? Parece loucura. Mas o apóstolo Paulo não se conteve. Ele teve que contar porque foi a experiência marcante na vida dele. E ele não tinha, novamente eu falo, ele não tinha medo. O ditado popular, já estou na chuva mesmo, quem está na chuva é para se molhar. Já que eu estou algemado, já tive que me defender diante do comandante, diante do governador, agora estou diante do rei, eu vou continuar contando toda a verdade nos seus pormenores, porque agora eu já estou aqui mesmo, vamos que vamos, né? Exato, e a gente sabe muito bem, né, que a palavra de Deus não volta vazia. Ao pregar, talvez o apóstolo Paulo não tivesse atingido aquelas vidas para a salvação, principalmente Festo e Agripa, né? Talvez. Mas com certeza, pessoas que estavam ali, que não foram descritas na palavra de Deus, né, foram atingidas pela palavra de Deus. Outros ouviram, né, a palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele contou tudo que aconteceu no caminho de Damasco, como nós estávamos falando, para mostrar a incomparável alegria da salvação, daquele encontro com Cristo e do chamado dele em Cristo. Que ele não poderia abrir mão do que o próprio Senhor Jesus estava chamando ele de ser servo e testemunha para judeus e gentios, para agradar os judeus, que ele não ia fazer isso, né? Isso sim seria insano, que a alegria incomparável que ele tinha de ter tido aquele encontro com Cristo, de estar com Cristo e de obedecer ao chamado de Cristo na vida dele, era inegociável, né? Então, continuando aqui na apostila, Paulo, o apóstolo Paulo, reafirmou a incomparável importância de obedecer a Jesus Cristo, pregar o evangelho de arrependimento e salvação em Cristo, tanto para judeus como para os gentios, do que evitar a perseguição. Vem agora de encontro ao que a gente estava falando. Obedecer a Jesus Cristo, pregar o evangelho de arrependimento e salvação em Cristo para judeus e gentios, ainda que isso me coloque aqui nessa posição algemado e perseguido, eu não abro mão de fazer. No caso aqui, ele estava sendo perseguido, acusado e algemado, porque ele estava pregando Jesus ressurreto como Salvador e Senhor. Mas no momento que as cartas foram escritas pelo apóstolo Paulo, né, e que traz tantos ensinamentos para nós não podemos negociar, pregar a verdade por medo das algemas. Que venham as algemas. São só algemas, agora eu vou fazer uma brincadeirinha aí no YouTube, tá? Só pra ficar menos pesado. Algemas são só pulseiras modernas. Eu quero a minha douradinha. Pra brincar um pouquinho, né? Mas nós não podemos ter medo, assim como o apóstolo Paulo não tinha medo. Se eu vou ser perseguido, tudo bem. Se eu vou para Roma morrer, ser decapitado, tudo bem. O que ele falou para Timóteo? Importa combater o bom combate e completar a carreira. Subentende-se que para completar a carreira, você passa por um bom combate. O que é esse combate? Enfrentar a injustiça, a perseguição, as calúnias, os maus tratos. É o bom combate, porque você combate as trevas, mas as trevas usam seres humanos. Assim como Deus usa a igreja, Satanás usa seres humanos. Ele não vai usar só objetos, ele até usa objetos também, né? Eu já vivenciei isso, mas ele usa muitos seres humanos contra nós, entendeu? Você pode ler pra gente, Elizabeth Marins, te dando a honra de você estar aqui conosco, Atos 26, de 19 a 21. Assim, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Peguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco,
depois aos que estavam em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, dizendo que se arrependessem e se voltassem para Deus, praticando obras que mostrassem o seu arrependimento. Por isso, os judeus me prenderam no pátio do templo e tentaram matar. Até aí. Então, ele falou, olha, ele falando, né, eu prego para os judeus e para os gentios o arrependimento, o evangelho que gera arrependimento, e por causa disso eu tô aqui. Me prenderam no pátio, queriam me matar lá em Jerusalém, no pátio do templo, aí me trouxeram para cá, fiquei preso, tempão preso, tô aqui agora diante do rei, algemado, só porque eu estou pregando o evangelho da salvação e do arrependimento, que só há salvação, só há vida eterna em Jesus Cristo. Né? Ele não negociou isso. Também fala aqui, vamos terminar a página 20 da apostila e vamos parar aqui. O apóstolo Paulo, ele relatou a misericordiosa ajuda de Deus, mesmo em meio às injustas perseguições e prisões, fortalecendo para perseverar, testemunhando Cristo diante dos simples, como para os importantes aos olhos do homem. Você pode ler pra gente, Fabiana, para terminar? Vamos terminar aqui. Semana que vem a gente continua. Atos 26, versículo 22. Bem assim. Atos 26, versículo 22. Mas tenho contado com a ajuda de Deus até o dia de hoje. Estou aqui e dou testemunho tanto a gente simples como a gente importante. Não estou dizendo nada além dos profetas e Moisés, o servo e a venida do Deus. Até aí. Ele contou com a ajuda de Deus. O apóstolo Paulo foi importante? Muito. Mas todos nós somos. Porque lá, ele mesmo escreveu sobre o corpo de Cristo, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, e ele falou que aqueles membros que têm menos honra diante dos homens, né? Não tem tanta notoriedade, são os que deveriam ter mais honra. Então não existe membro mais importante. O corpo de Cristo, todos têm a mesma importância. Então, se o apóstolo Paulo ele foi importante, a Fabiana é importante no chamado que Deus tem para a vida dela. A Soraya é importante no chamado que Deus tem para a vida dela. A Maria, a Antônia são importantes no chamado que Deus tem na vida delas. A Elizabeth e Maria é importante no chamado que Deus tem na vida dela. Eu, pastor José Arthur, somos importantes. Então, assim como Deus ajudou o apóstolo Paulo nessa trajetória, por todo o ministério dele, e nessa trajetória final, a boa notícia é que, apesar das perseguições, nós podemos contar com o fortalecimento, com a ajuda, com o consolo de Deus através do Espírito Santo em nós. Então, nós não passamos sozinhos. Ah, meus amados, não passamos mesmo. Então, a última coisa aqui da apostila é que a igreja é testemunha de Cristo, dependente da força e da sabedoria que vem dele. Amém? Então, para terminar, vamos fazer então uma oração para terminar. Soraya vai orar, nossa amada irmã Soraya, e depois a amada irmã Fabiana para terminar, amém? Pode orar, Soraya. Deus Santo, Pai amado, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Tão bom é, Senhor, estudar a tua palavra com os irmãos. Quão gostoso é, Senhor, estarmos aprendendo mais de ti. É verdade, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade. Quantas pessoas queriam ter esse momento de estudo, muitos não têm. Eu quero te agradecer, Senhor, por essa bênção, por esse privilégio, Pai, que nós estamos tendo com a pastora Patrícia, Senhor. Muito obrigada, Pai, por tudo que tens feito na nossa vida, todo cuidado, Senhor,
toda a graça derramada sobre nós, Senhor. Temos visto, Senhor, o teu cuidar, Senhor, e a tua bondade sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor. Cuida de nós, continua cuidando, Senhor. Dependemos de Ti, precisamos de Ti, Senhor. Precisamos cada dia mais da Tua boa mão sobre nós, Senhor. Nos sustentando, Senhor. Nos apoiando e nos reanimando, Senhor, a cada dia. Precisamos, Senhor. Ó Deus, quero te pedir por cada irmão, cada irmã que estava aqui hoje na aula, mas que precisou sair. Esteja abençoando a vida de cada uma, Senhor. Cuida de cada uma, Senhor. Quero te pedir pela vida da pastora Patrícia. Ó Deus, em nome de Jesus, cuida da tua serva, Senhor. Protege ela, guarda ela, Senhor. Cerca ela com a tua mão de poder, com a tua mão poderosa, Senhor. Cerca a tua filha, Senhor. Protege, guarda. Deus, dê a ela, concede a ela, Senhor, as coisas que ela tem te pedido, Senhor, em oração. As necessidades dela, Pai. Supre cada necessidade, não deixa faltar nada, Pai. Eu te peço no nome de Jesus. Ó Deus, supre as necessidades da tua filha, Senhor. Abençoa ela espiritualmente, materialmente, emocionalmente. Deus, em nome de Jesus. Todo o seu lar, Senhor, seu marido, pastor José Arthur, Lucas. Deus, em nome de Jesus. Seja generoso, Pai, com eles e bondoso, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Pela minha vida também, Senhor, me guarda. Ó Deus, me sustenta a cada dia. Preciso de Ti, Senhor, a cada dia mais. Te peço, Deus, pela Fabiana que está aqui conosco. Supre as necessidades da tua filha, Senhor. Guarda ela, renova as forças e a fé dela, Pai, em nome de Jesus, a cada dia mais. Dá-nos a tua porção, Senhor, diária, a tua porção de fé, Senhor, a tua porção de ânimo. Ó Deus, te sustento, Senhor, precisamos, Pai. A tua igreja precisa, Senhor. Ó Deus, eu quero te pedir pela tua igreja, Pai, somente no Brasil, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, desperta a tua igreja, Senhor. Oh Deus, amadurece a tua igreja, prepara a tua igreja, Senhor. Dá oportunidade, Senhor, das pessoas abrirem os olhos, Senhor. Tira as escamas, Senhor, das vendas. Tira a venda dos olhos, Senhor, de pessoas que ainda estão iludidas ou esperançosas com esse mundo, Pai. Ó Deus, clareia, Senhor, a visão da tua igreja. Ó Deus, mostra para a tua igreja, Senhor, o real momento que nós estamos vivendo, Pai, no Brasil e no mundo, Senhor. Sim, Senhor. Renova a nossa fé, Senhor. Deus, a tua palavra diz que fé é uma porção que tu dás, Senhor, a cada um. Deus, aumenta a fé, Senhor, da tua igreja. Aumenta, Senhor, a fé da tua igreja, Pai, de cada um de nós, Senhor. Ó Deus, renova cada dia a nossa fé, nossa esperança em Ti, Senhor. Sim, e não neste Senhor. mundo. Ó Deus, nos ensina a esperar em Ti, Deus, e não neste mundo. Não no homem, Senhor, mas em Ti. Ó Deus, firma a nossa fé em Ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez pelo Teu amor, Teu cuidado, Teu zelo conosco, Pai. Ó Deus, guarda a Tua igreja, prepara a Tua igreja, Senhor, nesses últimos dias. Nos prepara, Senhor. Ó Deus, dá sabedoria à Tua igreja, Senhor. Eu volto nisto, Senhor, porque meu coração tem ardido nisso, Senhor, de orar, Deus, que a Tua igreja, Senhor, seja fortalecida, seja dispersa, seja amadurecida em Ti, Senhor. Ó Deus, afasta, Deus, dá discernimento à Tua igreja, Senhor, do que é de Ti e que não é, Senhor. Daquela boca, Senhor, que profere falso e o que profere o verdadeiro, Senhor. Dá-nos esse discernimento nesses dias, Senhor. Que são dias de engano, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, não deixa a Tua igreja enganada, não, Senhor. Não deixa não, Pai. Abre os nossos olhos, Senhor, e nos ensina a Tua verdade, Pai. Eu te peço, já te agradecendo pelo Teu amor, Deus, e pela Tua graça sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai, em concordância com a minha irmã Soraya, sim, Senhor, agradecemos, Senhor, cada momento que estamos, Senhor, aprendendo mais da Sua palavra, Senhor, e principalmente esse estudo, Senhor, tão importante, como foi falado pela minha irmã Soraya, é o livro atual, é o que estamos vivendo, que iremos viver. Então, Pai,
nos ensina todos os dias a ser como o apóstolo Paulo, firme, perseverante, Senhor, a nunca desviar do caminho que o Senhor trilhou para cada um de nós, nosso propósito, segue, Senhor, principalmente, Senhor, falar de Ti para todas as pessoas que o Senhor colocar em nosso caminho, Senhor. Esse propósito, Senhor, o Seu Evangelho ser pregado, Senhor, os nossos irmãos serem salvos, Senhor, e quando chegar o grande dia, Senhor, estamos juntos, Senhor, no Seu reino. Então, Paizinho, já agradeço pela vida da pastora Patrícia, do pastor José Arthur, dessa família abençoada que o Senhor colocou em nossas vidas, Senhor, para nos ensinar, Senhor, para nos preparar, Senhor. Esse estudo tem nos edificado muito, Senhor, tem nos feito nos reavaliar, refletir o que somos, se o propósito que o Senhor nos deu nessa terra está sendo alcançado, o que está faltando em nós, Senhor, para ser pelo menos um pedacinho do que Paulo foi. Senhor, nos perdoa por tudo aquilo que ainda temos que mudar, porque somos imperfeitos, Senhor, e somos falhos, somos pecadores. Então, seja conosco cada segundo do nosso dia, Senhor, nos guiando para o centro da Sua vontade, arrancando de nós, Senhor, tudo aquilo que nos atrapalha de lhe ouvir, de lhe buscar, de permanecer na Sua presença, Paizinho. Toma nossa mente, os nossos corações, Senhor. Limpa nossos vestes, Senhor, coloque sandálias novas, Senhor, para que possamos, Senhor, perseverar naquilo que o Senhor nos deu como missão aqui nessa terra. Pai, como a minha irmã oramos, Senhor, incessantemente, como a minha pastora orou mais cedo, pela Sua igreja, Senhor, pela nossa nação. Estamos preocupados porque somos humanos, Senhor, mas eu sei que o Senhor nunca perdeu o controle. Então, a agenda está sendo cumprida. Então, nos capacita, Senhor, nos molda, nos prepara. Não deixe, Senhor, que nós percamos a nossa fé, a nossa esperança. Tendo a certeza todos os dias, Senhor, ao deitar e ao levantar, que o Senhor está com os seus, os remanescentes. Então, como a minha irmã Soraya falou, espero estarmos, Senhor, nessa lista. Espero estar no Senhor, perseverante. Então, Senhor, nos ajude nessa missão. Amém, Senhor. Pedimos, Pai. Te entregamos a nossa família, a nossa casa, os nossos traços do sonho, todos os setores da nossa vida, Pai, financeiro, saúde, emocional, relacionamento, Senhor, tudo em Suas mãos. Jesus, tudo dependente de Ti, Paizinho. Já repreendo, Senhor, toda a retaliação do inferno, porque eu sei, Senhor, que Ele está muito, muito chateado com o que estamos fazendo. Então, cuida da nossa integridade física, emocional, psicológica, Senhor. Sabemos que tenhamos dias difíceis, mas o Senhor está em todos eles. Paizinho, cuida da nossa entrada, da nossa saída, Senhor. Que Sua mão poderosa vai adiante de nós, Senhor. Que Teus anjos estejam ao nosso redor, acabando com toda e qualquer armadilha de Satanás contra a nossa vida. Amém. Que tenhamos uma boa noite. Que amanhã acordemos preparados, renovados para tudo aquilo que o Senhor já preparou. E com a certeza que será mais um dia de bênçãos, de vitórias e de livramentos e mais ainda de ensinamentos da Sua palavra. Senhor, eis-nos aqui, envia-nos, Senhor, nos capacita para tudo que o Senhor quer de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.